Muitos urbanistas defendem o fim das grades nas praças da cidade. Uma das áreas mais tradicionais do centro do Rio, a Praça Tiradentes, foi reinaugurada sem grades e já foi tomada pelo povo de rua. O gradil não é uma unanimidade, como mostra a reportagem de Gabi de Saboia. A Praça Tiradentes está de cara nova, mas com o pé no passado. As lixeiras e os postes que iluminam a praça remetem ao Rio Antigo. A praça ganhou também um novo calçamento e a restauração do monumento a Dom Pedro I, que foi a primeira estátua inaugurada no Brasil. Além da mudança visual, algumas linhas de ônibus que faziam ponto final na praça foram transferidas para outro local. A população transita livremente pela praça. E o mágico Michel Costa mostra o seu poder de fazer as coisas desaparecerem. Não faço isso em casa, tá? As grades sumiram, mas não foi mágica. A obra para a revitalização da praça demorou 1 ano. E teve investimento de mais de 3 milhões de reais. Essa mudança vem dividindo a opinião dos cariocas. Afinal, as praças da cidade devem ter ou não grades? Bom, ficou melhor, né? Tem mais passagem pra gente passar, porque antigamente a gente tinha que dar maior voltão aqui. Ah, tá ótimo, tá perfeito. Eu prefiro assim do que com grade. Por quê? Ah, porque as pessoas ficam mais à vontade. Não tem jeito de prisão. É melhor assim, mais amplo. Eu gostei assim, prefiro assim. Daqui a pouco tá, os guardas abandonam e tá uma bagunça. Isso aqui eu conheço há anos. Isso aí para gastaram dinheiro, 3 milhões e pouco, e não vai adiantar para nada. Isso aqui é 1 mês, só daqui a pouco vai virar dormitório de mendigo aí. Praças, de uma maneira geral, são espaços públicos. E a praça é o espaço público por excelência. Então, em teoria, as praças deveriam ser abertos para o público, um local de convivência. A Praça Tiradentes está no coração do Rio de Janeiro. A Praça Tiradentes está numa área que a Prefeitura está trabalhando muito para que seja revitalizada. E a retirada das grades da Praça Tiradentes faz parte desse trabalho de revitalização do centro, de reencontro do carioca com o centro. Nessa praça, sem grades no Leblon, pessoas fazem exercícios e passeiam durante o dia. Mas à noite, a situação muda. Eu gostaria com grade, porque aqui a praça mais tarde fica muito infestada de pessoas assim, de coisa, né, de rua, menor de rua. Então eles abagunçam muito, às vezes botam até colchão da onde trazem, entendeu? Não sei. Então é essa hora que é possível trazer crianças, idosos. Eu tenho minha mãe também idosa, mas mais tarde é mais complicado. E será que pôr grades na praça seria a solução? Olha, deveria continuar sem grade. Espaço livre, melhor do que nunca. Agora, não concorda com o metrô sair daqui. Até em uma mesa de jogo com 4 pessoas, as opiniões se dividem. Sem grade, mas cuidando dela, que não cuidam. Pô. Eu acho que deve ter grade e banheiro. Isso aqui está muito abandonado. A única praça que tem aqui no Leblon é esta, está tudo abandonado. No Jardim de Alá, que tem grades, é difícil entrar. Cleide Nunes, que faz parte do Conselho Comunitário da região, ressalta a importância dos moradores cuidarem da praça, como, por exemplo, colando adesivos com mensagens nas árvores. O problema das grades é a segurança local, tá? E outra coisa, como grade tem problemas, você imagine sem grade, porque hoje está se falando em choque de ordem e amanhã, não é verdade? Eu sei que tem projeto, inclusive já foi discutido lá no Conselho de Segurança. Eu acho que isso não vai dar certo. Abrir o Rio de Janeiro, abrir as praças, porque nós temos muitos moradores de rua. Nós temos delinquentes, nós temos também, sabe o que é? Viciados, drogados. E o que acontece? As grades coíbem alguma coisa, não é totalmente, mas alguma coisa. Você vê, aqui essa praça é frequentada por um grupo de amigos do Jardim de Alá. São um grupo de amigos aqui das redondezas. Nós cuidamos, nós zelamos da praça. E ainda tem problema de
de morador de rua, fazer as necessidades. E você imagina se não houvesse o gradeamento. Alguns frequentadores têm receio que a retirada das grades abra caminho para a violência, o vandalismo, os moradores de rua e o lixo. Outros acreditam que as praças devem ser livres. Por que prender as árvores? Já não basta devastar para fazer papel? Segundo a vereadora Sônia Rabelo, a questão das grades nas praças da cidade é antiga. E houve uma época em que teve grade, né? E retirou-se a grade, depois, posteriormente, se colocou a grade de novo e agora está se tirando a grade. No caso da Praça Tiradentes, né, eu acho que, até pela localização dela, pela facilidade de integração com os prédios vizinhos, a retirada da grade, que não é um elemento essencial da praça, ela pode ser um fator de maior circulação ali pela Praça Tiradentes, o que me parece bastante interessante. Em séculos de história, a Praça Tiradentes, que já foi chamada de Rócio, Campo dos Ciganos e Constituição, sofreu diversas transformações urbanísticas. A historiadora Beatriz Cuchinir conta um pouco da história das grades na praça. Eu acho que é importante, nesse momento da discussão, não só pensar na Praça Tiradentes, mas nas outras praças da cidade, que sempre existiu, principalmente depois da chegada da família real, as posturas municipais da cidade, como se comportar na cidade, e o que os espaços públicos serviam, né? Então, durante toda a bela época carioca, você tem o footing, que é as pessoas andarem pelos parques como um dos modos de entretenimento, enfim, porque era uma vida de atividades culturais muito mais restritas. Quando na Praça Tiradentes você faz esse movimento de colocar grades ou retirar grades, tem que se pensar também o que aquela área significa, né? Ela ali teve um boom de atividades culturais muito grande em determinados momentos. Esse boom se refreou e voltou a acontecer. Afora isso, você tem um movimento na cidade de empobrecimento muito grande nos anos 70 e 80, onde você vai ter um grande número de mendigos pela rua. Então você protege aquelas praças fazendo esse cercamento. Quando você retira, é uma aposta, eu acho, do poder público de que aquela área pode ser um ganho para a cidade, onde as pessoas vão se apropriar de novo daqueles espaços. E é importante perceber também que isso está vinculado diretamente a uma noção de cidadania, né? Só que é uma noção de cidadania, às vezes, ainda de cima para baixo. Quer dizer, é o poder público querendo dizer à população de que ela pode ocupar aquele espaço, porque aquele espaço é efetivamente da população. Essa questão das grades é uma questão que varia muito. Na verdade, tem épocas que se fez o gradeamento de tudo e agora está se procurando tirar. O ideal é que praça não tenha grade, a não ser quando ela seja planejada para ter grade. Mas, em determinados casos, elas são necessárias, elas são um aspecto de segurança também das pessoas que frequentam, das crianças. Isso eu acho que deve ser visto caso a caso, e não uma solução padrão para todas as hipóteses. O secretário Osório conta qual será a estratégia da prefeitura para as outras praças da cidade. Olha, esse movimento de retirada de grades de praça, esse é um desejo da prefeitura, é um desejo do prefeito Eduardo Paz. Porém, nós temos que trabalhar esse assunto com cuidado, estudando caso a caso, verificando a necessidade, os pontos a favor e contra a retirada das grades, de modo que a gente não cometa, enfim, não tenha uma perda de ambiência num determinado local público pela retirada das grades. Agora, que o desejo da prefeitura era que não houvesse grade nenhuma, quanto a isso não há dúvida, porque quanto mais livre for o espaço público, mais ele está próximo do cidadão e melhor o cidadão aproveita ele. Além de, visualmente, você tira uma barreira e você integra esse espaço público
a praça, que é sempre um espaço público bonito, verde e tal, com a sua ambiência. Então, na teoria, não deveria haver grade nenhuma. Porém, nós temos que entender, não apenas no Rio de Janeiro, em grandes cidades, existem alguns motivos que levam à necessidade de gradeamento. Isso aconteceu nos anos 80, 90. Hoje a prefeitura não está gradeando mais nada. Essa fase do cercamento, ela já passou, ficou para trás e agora nós entramos numa fase de abertura das praças, porém com cuidado, estudando caso a caso. E como fazer para que as praças sem grades não voltem a ser uma área degradada? Olha, no caso da Praça Tiradentes, nós trabalhamos com 2 elementos que são muito importantes e que substituem a necessidade de grades. Primeiro, a iluminação, um reforço na iluminação garante uma ambiência de segurança maior. E segundo, uma vigilância maior pela Guarda Municipal, que está permanentemente patrulhando e presente na Praça Tiradentes. Em alguns locais do Rio de Janeiro, eu acho que ainda é necessária a presença de grades, principalmente em áreas maiores, que não são em áreas tão centrais e urbanas, como, por exemplo, a Praça Paris. Agora, nós estamos sim caminhando para um aspecto de evoluir e retomar e reconquistar esses espaços públicos. A presença de grade, já está comprovado, não impede a violência 100% e também não impede, muitas vezes, a degradação do espaço público. Então, enfim, há que se haver um equilíbrio, há que se estudar caso a caso. Agora, que o objetivo e o ideal seria a retirada das grades, quanto a isso não há dúvidas. O espaço público é para estar aberto. Estando aberto, ele não precisa de grades. Sônia fala da importância da conservação das áreas públicas. Se for bem conservada, que esse é o nosso problema maior em matéria de logradouro público, que é a conservação dos logradouros públicos. Nós fazemos muitas obras, realizamos muitas obras, mas em matéria de conservação, muitas vezes há uma dificuldade maior, não só da conservação, como também da segurança. Não segurança só das pessoas que frequentam, no caso a Praça Tiradentes é ali uma praça de circulação, muito mais do que permanência, tem determinados locais e praças que são praças de permanência, as pessoas ficam lá fazendo seus jogos, as crianças brincando nos brinquedos, e outras, como a Praça Tiradentes, são praças de circulação transversal, né? Então, nessas de grande circulação, talvez as grades sejam um prejuízo. Então, em matéria de segurança das pessoas, desde que tenha um policiamento adequado, pode ser da Guarda Municipal, é interessante. E também da própria conservação do que tem na praça. Beatriz ressalta que as grades nas praças são mais que uma intervenção visual, são uma medida política. Era ideal que a gente não precisasse gradear as praças. Se gradeia as praças numa forma de segurança, né? Para que ali não seja um lugar de dormitório, para que não haja vandalismo, para que você não tenha objetos furtados, né? Ou objetos saqueados. Então, o mais importante é que a gente pudesse ter essas praças abertas e que existisse toda uma educação patrimonial, de que as pessoas soubessem de que podem ocupar as praças, né? A área de lazer no Rio de Janeiro é muitas vezes concentrada nas praias. Aí quando você tira a grade, eu acho que é uma outra resposta, dizer não, acho que a gente está vivendo um outro momento e a gente gostaria que os espaços públicos pudessem refletir esse outro momento. Então, o ideal é que as praças não tivessem grades, como se os prédios não tivessem grades. Quando a gente está gradeando, a gente está separando o público e o privado. E quando a gente precisa fazer essa separação, é porque está havendo uma degradação de funções dentro do espaço da cidade, que é uma pena. O que não está se debatendo é a questão da cidadania, né? Quando você gradeia, você está dizendo assim, até aqui pode, daqui para cá não pode mais. E quando você abre, você está dizendo, todo mundo é igual para circular por todos os espaços. Isso é que é bacana, eu acho. Essa questão de vou tirar todas as grades ou vou manter todas as grades deve, como todas as outras políticas públicas, ser um objeto de pelo menos alguma consulta em determinado momento à população usuária, né? E também a um certo estudo da funcionalidade daquele logradouro público, daquela praça. Para que não haja uma decisão, digamos assim, impensada, como se fosse possível nós deliberarmos para todas as praças do Rio de Janeiro, que, aliás,
tem que ser muito mais, quer dizer, a gente está falando, se referenciando só algumas praças do centro e da Zona Sul, nós temos que pensar nas inúmeras praças, pracinhas da Zona Norte, né, da Zona Oeste, existentes ou a serem criadas, né? Nós precisamos criar muito mais praças, porque hoje, até com a ocupação de apartamentos, né, que não há tantas casas, são as praças o local que deveria ser o local de confluência e convivência da população. Evidentemente que a Prefeitura tem um compromisso com a cidade como um todo, na Zona Sul, no centro da cidade, mas principalmente com a Zona Norte, com a Zona Oeste, que tem um conjunto importante de espaços públicos e muitos desses precisam ser revitalizados. E esse é um esforço que nós estamos fazendo. A Prefeitura do Rio está regularmente mantendo as praças e também regularmente buscando aumentar a ambiência e a frequência dessas praças, para que elas se tornem o que elas se pretendem ser, que são espaços de congraçamento, de confraternização e de encontro. Essa é a essência da praça.